E já ao meu lado aqui, como anunciado na semana passada, anunciado ontem, estou recebendo aqui o escritor André Severo, que vem contar um pouquinho pra gente do lançamento do seu livro, da sua primeira obra. Primeiramente, André, seja bem-vindo ao programa, é um prazer ter você com a gente aqui e Sim. Eu espero que Valadares e o programa te tragam bons frutos com o lançamento do seu livro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? As coisas aconteceram bem naturalmente, né? E eu fico feliz por estar colocando para o seu público aquilo que a gente está fazendo agora. Ô André, você é de Ipatinga, né? Você mora em Ipatinga. Isso, eu estou em Ipatinga. E hoje você traz aqui para lançar A Solidão que Sempre Quis. É a sua primeira obra. Isso. Eu quero que você conte pra gente, o público de casa, você até começou já a me contar aqui, como que isso aconteceu, porque você não é um escritor de profissão. Não. Eu acho que é algo de hobby de Deus mesmo. Conta pra gente. Então, eu sou bancário, né? Não tinha pretensão nenhuma de estar escrevendo uma obra, principalmente sobre essa temática, né? Que envolve depressão, suicídio. E ano passado, em setembro, né? Eu entrei nas minhas férias e estava lá no meu primeiro dia, bem tranquilo, sem muita pretensão a fazer nada de férias. E aí, como uma iluminação, eu recebi essa história num download, assim. Personagens, o enredo, as reviravoltas do final. Nunca tinha tido nada, nem um flash disso? Nada. Veio o conjunto inteiro. Exatamente. Eu tava vendo uma série que não tinha nada a ver com a temática. E aí veio os personagens, a descrição do personagem, veio ainda cada trauma que ele ia reviver, né? Porque ele vai revisitando os traumas dele, ressignificando aquilo. E aí, no final, nasceu uma obra numa tarde. Né? Minha esposa chegou assim à noite, eu estava com um monte de papel escrito, várias coisas. Falou, meu Deus, o que é isso? Eu falei, eu acho que eu recebi um presente da parte de Deus. Assim, fui iluminado porque é um livro assim muito impactante. É um romance, né? Uma história que não tem vínculo religioso nenhum, não fala de Deus, mas fala sobre esperança, né? Sobre ressignificar as nossas dores. Fala de Deus, André. Exatamente. Então ele traz essas abordagens a respeito de depressão, né? É um menino que ele acorda, ele está todo molhado, ele acorda no meio da rua, todas as pessoas sumiram e está só ele e os seus traumas, né? E ele acha que aquele mundo da solidão que ele queria ia resolver os problemas, e quando ele acorda nesse mundo literal, ele realmente vê que as coisas estão ali dentro. Então ele encontra um novo personagem, esses personagens vão visitando os traumas, e assim, tem Isso sido... foi acontecendo no mesmo dia, foi surgindo... Todos os e você traumas, montando... isso. Ele passa por trauma, por exemplo, se você pegar o prefácio, você vai, o prefácio e o sumário, você vai ver a dor da culpa, a dor da perda, a dor da desistência. Cada dor dessa é um trauma que ele tinha vivido e trouxe esse significado, né? Eles visitam a lembrança e a pessoa que está acompanhando ele tenta ressignificar aquilo, trazer uma nova abordagem e tirar aquele peso do coração do menino, né? Como que foi isso? Você recebe toda essa carga de informação, né? Meio sem saber, eu acredito. Você tava, meu Deus, o que está acontecendo? Exatamente, foi. Como que você reagiu isso tudo? Beleza, só foi e falou, deixa que tiver que ser, vai ser, vou ir dando ousadia à minha mão aqui, à minha escrita. Eu assim, quando eu peguei aquilo tudo, eu falei, agora eu preciso trabalhar e começar a escrever. Eu nunca tinha escrito nada, então eu não saberia se a minha linguagem seria agradável, se daria certo, né? Porque você, quando está escrevendo algo, você precisa prender o leitor, né? Sim. Então é isso que ficou assim mais evidente. Eu terminei em 6 meses o livro, a gente mandou para alguns psicólogos, e aí que eu comecei a perceber que aquilo que eu tinha em mãos não era só uma obra qualquer. Uma proporção maior. Assim, a gente mandou para 3 psicólogos diferentes, os 3 falaram, olha André, para você ter escrito isso aí, você teria que ser psicólogo, porque você descreve uma personalidade, problemas da emoção de um menino que só poderia ser assim se ele tivesse vivido exatamente os traumas que você disse. Então eu falei, meu Deus, tem uma coisa muito especial aí. Então a gente começou a mandar para leitores beta, as pessoas que estão acostumadas com leitura, e a reação Isso ainda no ano passado? Exatamente, sem lançar. Mandei para alguns betas e assim, a reação era essa, cara, eu não consegui parar de ler, eu li num dia, o cara tocou, me lembrou de um trauma que eu tinha, me curou, me ressignificou, e eu fiquei assim, meu Deus, isso aí é incrível. Só que não tinha pandemia. Não tinha as ruas vazias, como no livro fala, não tinha falta de esperança, esse desespero. Você ainda no processo trabalhando
estoura o boom da pandemia. Sim. Aí que eu comecei a entender. Eu comecei... um porquê, exatamente. Eu comecei a acessar um mundo que eu não tinha acesso, que era o mundo da depressão. Se você pega hoje, Maurício, são 350 milhões de pessoas com depressão no mundo. É um vírus que ele mata muito mais, por exemplo, que o coronavírus. É como se fosse o mal do século. Exatamente. Né? Só que o que eu percebo, a gente fala pouco disso porque não nos afeta. O coronavírus, se eu chegar perto de você, isso me toca. E talvez por isso que a gente fala tanto sobre corona, quer se proteger, põe máscara, muda as rotinas, mas a depressão, um possível suicida do seu lado não te afeta tanto. E é isso que essa ferramenta veio trazer. Eu falo que é uma ferramenta. Do agir em silêncio, né? Sim, porque... Desse potencial. O agir em silêncio. A gente, por exemplo, tem casos, né, até o vocalista do Linkin Park, ele estava, um dia antes, estava sorrindo, estava com a família toda reunida e no outro dia ele se suicidou. Então, precisa ter essa percepção, né, de quem está do lado. Aí chega o André, passou pandemia, viu tudo, viu que esse, que ainda não era um livro, né, que você ainda estava no processo, Sim. né, que aquilo tudo, né, faria um sentido até maior. Beleza, sim, vamos partir para o segundo passo, vamos montar o livro, vamos procurar os profissionais. Sim. Agora, 5 meses depois de pandemia, você já está lançando o livro. Sim, a gente... O que eu fiz? Por ele ser um romance, eu procurei, assim, ter um respaldo de profissionais. Então, a capa, por exemplo, é do Rafael Brum, dá até um abraço para ele, talvez esteja me vendo, um cara incrível, que ele faz capas para Augusto Cury, para várias editoras incríveis, e essa coisa do amarelo, do Setembro Amarelo, foi toda colocada, a gente trabalhou junto, porque eu trabalhei como designer há muito tempo, então a gente fez uma dobradinha nisso. A gente teve uma leitura crítica, por exemplo, da Camila Mendrotti, que ela é curadora do Prêmio Jabuti de Literatura Nacional. Então é ela que escolhe os jurados, os prêmios de literatura no Brasil, assim, de ponta. Então ela leu o livro, filtrou muita coisa na obra, alinhou aquilo que estava saindo um pouquinho, né? E a gente tem aí uma capa impactante, tem um livro que ele tem um roteiro, assim, se você ler ele, você vai sentir como se você estivesse dentro de um filme e que vai trazer alento ou vai te dar uma significância de alguém, assim, poxa, talvez alguém que está do meu lado e possa ler esse livro, um jovem. Eu tenho passado situações, por exemplo, de ir nas escolas e ver casos de adolescentes de 13 anos com 3 tentativas de suicídio. Que triste, né? É um negócio que eu não assusta, tinha... Né? Assusta, mostra que a nossa sociedade realmente está indo por um caminho que precisa de um basta. E o livro me trouxe essas informações, esse convívio, e me deu um significado, que foi aquilo que eu te falei. Eu estava procurando um significado e agora eu tenho uma ferramenta. Você vira as mensagens que eu recebo no Instagram, são impactantes. Por exemplo, tem uma senhora de 60 e poucos anos que me mandou uma mensagem: a vida inteira eu tive depressão, a vida inteira eu fiz terapia e nenhuma delas me tocou como seu livro. Chorando, assim, uma senhora, não é uma adolescente que é fácil de você, né, lidar com as emoções. Então, isso que tem me trazido muita esperança de correr pelo Brasil, pelo mundo com essa obra, para que as pessoas realmente recebam essa esperança que o livro traz, que o personagem Andy, ele consegue enxergar e não escolher a desistência, escolher a vida, né? André, basta conversar com você 2 minutos para perceber que você é um cara que acredita muito em Deus. Sim. É fato. O livro, ele tem uma identidade religiosa ou não? Ele tem uma identidade para todos, família, enfim, para a pessoa que sentir a necessidade, para quem aguçar o Ele desejo pode de ler. tocar todas as pessoas, não tem uma religião estipulada. Eu, inclusive, fiz isso para não limitar o público, né? Até, assim, tenho certeza que se eu jogasse uma vertente religiosa ia limitar. Então, ele é muito aberto. Ele fala sobre esperança, Maurício. Ele fala sobre você não desistir da vida, que os momentos de dores são os momentos que formam o nosso caráter, que formam as nossas personalidades para atingir momentos melhores. As pessoas hoje, a gente está numa era da experiência, né? Que todas as empresas, elas querem você como produto, então elas querem te agradar, sim, elas querem dizer que tudo está dentro de você, as respostas estão dentro de você, é como se fosse um empoderamento que a gente tem, mas na verdade o ser humano não é um ser humano, é falho, a gente passa por momentos de dores para nos forjar. E a dor hoje, para a geração fast food, né, a geração que quer tudo muito rápido, o processo de dor, o processo, por exemplo, de estudar, o processo de ter que esperar por algo maior, as pessoas não querem isso. E aí que está o problema, porque aí você, quando entra num processo, você vê que a vida é isso, e aí você não quer.
Aí você vê adolescentes que quando veem que precisa pagar um preço, que precisa esperar, precisa passar por isso, eles desistem da vida, né? Tentam suicídio, entram em depressão e eu acho que assim, o livro ele é sobre isso, ele é sobre como lidar com as dores, como entender para que isso significa, o propósito da dor na vida da gente. Porque se você está sofrendo, se está doendo, na verdade tem um propósito nisso, tem um futuro melhor que vai ser daqui para frente, que vai te trazer alento e muitas conquistas. André, você vem trabalhando em algumas localidades, até em algumas, você já me disse, trabalhando com a igreja ou com as escolas. Devido à pandemia não se consegue fazer, por exemplo, um lançamento à altura, como poderia ser feito. Mas você já lançou o livro em Ipatinga, está fazendo esse trabalho aqui, né, pela nossa região, vai fazer Espírito Santo. Queria que você contasse um pouquinho da trajetória desse lançamento meio que diferente, né? Devido à pandemia, eu acho que tudo agora é diferente. Eu escolhi o setembro um ano depois porque nós estamos no Setembro Amarelo, conscientização aí da prevenção ao suicídio, e por todo mundo estar engajando isso, fica mais fácil você entrar com um livro com essa abordagem. Então, e tem tudo a ver também com o momento que a gente passou e está passando, né, cara? Sim. E aí no dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, efetivamente, a gente lançou na Igreja Lar, que é uma igreja bem grande lá em Ipatinga, tinha bastante gente, teve um movimento muito legal, porque depois de falar dados, né, comunicar sobre o livro, a história do livro, veio um testemunho de um adolescente que passou por isso. Então, quando você mostra um livro, às vezes as pessoas não sabem a realidade, vê um testemunho, aquilo fechou assim, de uma maneira incrível, né? Então, o lançamento foi muito legal, a gente tem perspectivas de estar no Espírito Santo também, né, em algumas igrejas, e tem o trabalho junto com o Vida em Carreira, que é um projeto do Gilmar, que ele trata das escolas, ele já atendeu mais de 200 mil alunos, e a gente está revisitando esses diretores para trazer o livro como paradidático, né, para os alunos, porque realmente essa classe, os alunos, as escolas, né, os professores também, eles estão muito perdidos nesse momento. Sim, com certeza. Você pensa você ter que estudar de uma tela do computador. Eu, por exemplo, não funciona. E coisa que a gente não estava preparado, né? Se a gente falar que o Brasil estava preparado para esse tipo de situação, nós vamos mentir, a gente não está preparado. Nem os alunos e nem os professores. Sim. Você disse também que você vai até Teoflotone. Sim, a gente conseguiu uma parceria com uma livraria lá, e eles vão fazer um evento fechado para psicólogos, para influencers, vai ser na sexta-feira que vem, e isso que tem sido legal, né? O livro está indo sozinho, não estou precisando fazer muito esforço, porque a gente manda uma remessa dos livros, os próprios testemunhos fazem com que mais pessoas venham, né? É aquela coisa de o melhor vendedor é aquele que provou do produto e está levando para frente. Legal. Então é isso que a gente tem feito. Ô André, eu quero já deixar nosso programa à sua disposição, você retornando a Governador Valadares, eu quero que você volte aqui mais vezes. Eu gostei bastante do nosso bate-papo, você tem um dom da palavra muito interessante e uma sensibilidade quando você fala do livro, dessa pegada da dor, né, desse sentimento, dessa pegada que eu acho que é bem interessante. Então, já de antemão, quero já deixar aí convite feito, quando retornar a Valadares, está super convidado para voltar aqui. Eu espero que, né, resolva-se logo essa coisa da pandemia, que você consiga fazer um lançamento aqui. Eu tenho certeza que o público de casa que conhecer o seu trabalho vai gostar. Mas quem até que não quer esperar passar a pandemia para ter lançamento, só acessar aqui embaixo, né, André? Pela sua página, Instagram fala mesmo. com você já direto e você repassa as informações. A gente tem um link lá do meu site, a gente está fazendo uma promoção agora, então frete grátis para todo o Brasil. Bacana. Preço fixo, então aproveitar o mês amarelo para isso mesmo. E uma pergunta, a pessoa teve acesso à sua obra depois, porque é o tipo de assunto que acaba querendo gerar algum comentário, algum bate-papo, até mesmo um feed. Você responde lá as suas mensagens? Tem uma parte do livro aqui, eu até coloquei, que é justamente para isso. A pessoa lê e ela fala, eu quero conhecer a sua história. Porque eu sei que para fazer algo desse tipo, a gente tem que ter um motivo certo. Né? E essas histórias que me motivam. Né? Eu tirei, por exemplo, agora férias, estou de 20 dias de férias, não parei um minuto. Só rodando? Só rodando com um livro, aproveitando, porque eu trabalho na Caixa, a gente fica limitado às 8 horas ali. Eu ia te perguntar se você ainda continuou no banco. Sim, aí eu peguei os 20 dias aí,
E é assim, tem sido o meu prazer de ver as pessoas me mandando mensagem falando, cara, eu lembrei, esse menino é a minha vida, cara, isso me ressignificou, consegui liberar perdão para minha mãe, para o meu pai, consegui ter vontade de viver, não estava sem isso. E aí entra a sua satisfação, né, cara, de poder ter contribuído, né? Isso, dá muita vontade de trabalhar e correr atrás para impulsionar mais ainda a obra. Show de bola. Ó, quero te parabenizar já aí. Eu vou te falar a verdade que eu não posso mentir, eu não consegui ler o livro ainda, mas foi corrido, depois desse bate-papo nosso me deu mais interesse ainda, eu vou ler e vou te dar um feedback, com certeza. E voltando a Valadares, né, eu espero que você possa vir novamente aqui trazer mais conquistas aí a respeito do livro, de verdade. Parabéns, sucesso para você. Obrigado. E é isso aí, gente. Depois desse bate-papo super bacana aqui com o André Severo, nós vamos um apoio cultural, a gente volta daqui a pouquinho, sai daí não. Espero que você tenha gostado aí do bate-papo e acesse as plataformas sociais aí do André e ganhe informações que possam contribuir para a sua vida, tá bom? Um abraço, a gente volta já.